Bom, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os maiores perigos da estrada no caso da falta de atenção. Fica comigo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gus, esse é o canal Estrada Moto Adventure, é um canal extremamente voltado para a pilotagem de estrada. Você que é um motociclista estradeiro, como é que você vai saber se você é um motociclista estradeiro? A estrada te chama. É simples assim. Você está na sua casa, está no seu trabalho, está na sua rotina. Se você usa a sua moto também para trabalho, se você tem a moto lá guardada na garagem, quase não anda mais nela, mas a estrada está te chamando, você assiste vídeos sobre estrada. Bom, esse é um canal que a gente vai falar muito sobre estrada para quê? Para você subir na sua moto, pegar a estrada e se preparar para a sua próxima aventura. E dentre vários aspectos da pilotagem, do preparo, do planejamento, a estrada vai exigir bastante do piloto, vai exigir muita atenção, vai exigir. A estrada é como se fosse aquele nível acima, entendeu? É quando você já tem um tempo de experiência, você já tem ali uns anos, já rodou ali uma certa quilometragem em cima da moto, e aí você decide pegar a estrada e sempre tem que ter um preparo, um planejamento. É, Se você for corajoso o suficiente para subir na moto e andar direto na estrada, você vai estar exposto ali a muitos riscos, alguns desnecessários. Então, esse canal está aqui para a gente conversar sobre isso, trocar uma ideia, ver o que funciona e colocar, né, publicar aqui no YouTube, publicar aqui nas mídias, e tudo aquilo que a gente sabe que acontece na estrada, que não está nos livros, as macetes, experiências, dicas, né? A gente chama de bizu, aprendendo aí com meu amigo Bravo 01, grande abraço aí, Alan, bizus para estrada, como se fosse aquela manha, entendeu? Quando a pessoa já é um faixa preta, sabe? Que ele pega ali, ele já sabe de longe onde está o risco, onde dá problema, porque é para você pegar a estrada, chegar no seu destino e voltar para casa inteiro, voltar melhor do que saiu. Afinal de contas, se você vai viver na estrada viajando, isso também se torna um estilo de vida, mas em algum momento você chega, né? Você quer chegar para contar as histórias, você vai chegar e esse retorno, se você tem a sua família para retornar, tem algum parente querido que você vai retornar, tem a sua casa para retornar, a estrada tem tudo isso, disponibiliza todas as experiências, paisagens incríveis, pessoas fantásticas, lugares que você só vai conhecer se estiver rodando. E dentro, em cima da moto, acontece uma certa magia, acontece assim uma coisa diferente que é muito, quase que mágico, né? Quase que místico. Não sei se é por causa das duas rodas, não sei se é por causa daquele, né? Você está só ali muito exposto, né? Diferente de um carro, diferente de uma picape, de um caminhão, você está ali praticamente é sua pele em contato com todo o ambiente, né? Não sei explicar exatamente a causa, mas você, quando está nessa situação, em cima da sua moto na estrada, você chega num nível de atenção, numa qualidade de atenção, e que talvez alguém que conheça aí um pouco sobre psicologia fale em mindfulness, ou fale de algum tipo de consciência expandida, alguma coisa rola ali que tem uma, como se fosse uma conexão entre você, a máquina, né, a tua moto, não importa a cilindrada, não importa o tamanho do motor, a marca que está ali no tanque, não importa o preço dela, essa conexão acontece quase que automática, né, para quem é motociclista de verdade, para quem pilota de verdade, é, subiu na moto, segurou no guidão, já começa ali uma magia. E quando você leva isso para a estrada ela meio que é como se fosse ela te entregue de igual para igual. Se você já chegou, montou na moto e está ali com aquele nível de consciência, a estrada se mostra de uma maneira melhor para você. E se você sobe distraído, assim, meio desligado, a estrada vai responder e, infelizmente, a resposta muitas vezes é em torno de um acidente, de uma questão assim que pode atrapalhar a tua viagem. E quando você vai atento, e esse vídeo vai falar bastante, quero falar bastante sobre isso, porque seria talvez uma das grandes qualidades de um piloto na estrada,
que eu pudesse escolher assim, poxa, o que que você mais pretende, o que que você mais exige, o que que você mais quer ter pleno enquanto você está em cima da moto pegando a estrada. Número um, talvez seja a atenção. Atenção, a qualidade da atenção. O oposto da atenção seria de ser distraído, desligado, ao ponto até de dormir, né? Porque quando você está com atenção, você não dorme. Quando você está com atenção, você percebe o entorno, você prevê riscos. A atenção, né, é uma qualidade que eu considero talvez uma das mais importantes para que você faça a sua pilotagem, sua viagem, sua aventura em cima da moto de maneira tranquila. A estrada vai exigir isso de você em alguns momentos. É, um exemplo aqui, você vai pegar a estrada, começa a chover muito, a tua visibilidade fica ruim, né, os veículos com spray, né, isso gera uma tensão, um estresse, a tua tensão vai para um nível de estresse. E aí você fica cansado, você não sabe o que é porque você está exigindo muito da atenção. Se você está num grupo, tem gente que anda aí com grupos, tem os motogrupos, tem aquele grupo do bate-volta do fim de semana. Às vezes o pessoal pega a estrada e, infelizmente, pega uma estrada num ritmo que não é dele, né? O piloto ainda não descobriu o seu próprio ritmo. A gente vai falar disso também aqui um dia, mas esse ritmo acontece diferente, então ele se torna estressante, a atenção dele fica estressada também. Seja um ritmo forte demais na pilotagem, seja um ritmo lento demais na pilotagem, mas geralmente é o ritmo mais forte. E aí a pessoa quer participar daquele grupo, né? O piloto quer se enquadrar ali, força a sua habilidade numa situação e isso muitas vezes, infelizmente, cada vez mais a gente está vendo causa acidentes até fatais. Então, vamos dar um passo atrás aqui, por onde a gente começa, né, a ter mais tranquilidade para pegar a estrada, que é natural ter medo da estrada. Para quem não tem uma experiência de estrada assim, desde da infância, viajando ali com o familiar, com o pai, com a mãe, é muito comum a estrada ser muito distante da realidade. É como se fosse, talvez, poxa, um oceano que você vai navegar, você não sabe direito como é que funciona, os perigos que tem, e você está só ali naquele aquário, né, que está acostumado com aquela rotina do trabalho para casa, da casa para o trabalho, na cidade, né, você conhece o bairro, você conhece as ruas, e quando você vai para a estrada, você vai para o desconhecido, você vai para lugares novos, com pessoas novas, né, as pessoas que você vai cruzar na estrada, situações extremamente inesperadas acontecem, animais que cruzam na pista, outros pilotos, enfim, tem uma série de questões, o clima, o relevo da região, paisagens deslumbrantes, tem várias questões acontecendo ali e você como piloto você tem que estar gerenciando tudo isso. Você tem que estar sabendo como lidar com tudo isso. É muita informação. Então, já de antemão aqui, minha sugestão para quem quer pegar a estrada, e quer se tornar aí um piloto estradeiro, que é aquele que vai tá respondendo aquele chamado. Né? Se você já tem um chamado, quer pegar a estrada, pegue a estrada do jeito certo. Não se joga na estrada. Eu vejo alguns youtubers aí fazendo canal e o pessoal se joga. O pessoal está se jogando na estrada às cegas, sem planejamento, sabe nem para onde vai, não sabe onde abastece. Enfim, até em outros países, né? A gente tem alguns youtubers agora ficando. Dá bastante visualização, mas é um pouco de falta de realidade isso, não é muito realista isso, não é muito sustentável, né? Se você é pai de família, se você tem um negócio, se você tem, enfim, tem a vida inteira pela frente, você não vai querer se expor ao risco. A estrada não é o último lugar da sua vida, né? É apenas mais um, é um caminho para chegar no seu destino. E subir na moto, pegar a estrada, exige preparo, exige planejamento, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, vou compartilhar a tela, mostrar aqui uma situação real, tá? Esse daqui foi gravado recentemente, foi após uma viagem para a Rota do Sol. Depois a gente vai soltar vídeo aqui também sobre as rotas, tá? Rota do Sol ali no Rio Grande do Norte. E era uma viagem, eu estava com garupa e a gente já estava aí na estrada mais ou menos uns 4, 5 dias. Foi uma viagem relativamente curta,
que eu chamo de curta, né? Ali entre 1.200 e 1.500 quilômetros para ir, 1.200, 1.300 para voltar. Já é uma viagem, é uma aventura, já tem muita coisa que pode acontecer. É, não sei teu limite de quilometragem em cima de uma moto, isso a gente descobre, cada um tem o seu, mas em cima de uma moto você realmente está exposto ali a um cansaço maior do que, por exemplo, num carro, que você está com o ar ligado, o vento, com silêncio, com musiquinha, comida e bebida a qualquer hora. O desgaste em cima da moto é bem grande, então a distância que você vai conseguir percorrer num dia depende muito de treino, de costume. Do lado principalmente da atenção, a tua atenção precisa ficar com uma qualidade alta durante muito tempo, e também das questões físicas e fisiológicas. Porque você está acostumado a ficar sentado naquela posição, com aquela tensão, trocando marcha, fazendo curva, freando, acelerando, enfim, se comportando, né? Tem toda uma movimentação do corpo, tem uma musculatura que você usa muito específica para motociclismo, e isso tudo vai ser testado, e se você faz isso durante muitas horas, vai sobrecarregar, não importa o teu preparo, vai sobrecarregar sempre. Inclusive, é uma sugestão aqui, se você vai pegar viagens muito longas, você tem que ter dias de descanso. Paradas para respirar, paradas para abastecer, paradas para comer, e dias, né? Às vezes é um dia inteiro sem andar na moto, para descansar. Um dia a gente fala mais sobre isso. Mas aqui tem um trecho interessante, vou soltar aqui um pouquinho do vídeo. Aqui é na região do Rio Grande do Norte, ou Ceará, e aqui a gente já pode ver um dos maiores amigos e também dos maiores perigos da estrada, que são os caminhões grandes, caminhões longos, né? Veículos longos. Esse daí é um bitrem, né? A gente aos poucos vai pegando a nomenclatura da estrada também. O que é o bitrem? O bitrem ele tem praticamente dois caminhões num só. Ele começou ali há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás. O maior caminhão de todos que existia era em torno de 20, 25 metros. O bitrem já tem mais de 30 metros. Então é um caminhão que tem uma carreta que tem outra carreta, né? Quando você acha que ele está terminando numa ultrapassagem, por exemplo, ainda tem muito caminhão pela frente ali. É um veículo extremamente longo e extremamente perigoso, porque se você vai ultrapassar em determinadas situações, e a gente vai falar aqui também sobre técnicas de ultrapassagem, que eu considero talvez o momento de maior incidência ali de risco junto com as curvas, né? Fazer curvas direito e também ultrapassar direito já te garante ali uma boa margem de segurança. O bitrem e veículos longos se tornam muito desafiadores porque eles são muito longos e cada vez mais rápidos. A gente já foi o tempo, né, desde lá da década de 80, 90, que os caminhões eram lentos. Hoje em dia, com motor turbo diesel, se ele tiver vazio, então, você vai precisar de muita velocidade para conseguir ultrapassar caminhões desse tamanho. Tá com um pouquinho de ruído do vento, mas olha só, esse daqui tá vazio, tá? Dá para ver ali por essa conexão, né? Que é justamente o bitrem é isso. Aqui tem um cavalo, essa é uma carreta, aqui tem como se fosse um equipamento ali de rodagem que faz a união das duas carretas, né? Inclusive ele tem um IPVA separado só para isso. Ele levantou a roda ali, tá vendo? Indica que ele está muito vazio, ele está economizando pneu e ele está vazio. Eles são extremamente rápidos nesse ponto, né? Então, o que acontece? Nessa ultrapassagem, além dele ser um veículo longo, a gente, dentro do motociclismo, dentro da viagem, quando você está numa estrada, é importantíssimo entender esse conceito. Você, motociclista, é a peça mais frágil de todas, de todo aquele cenário. Se você está entre carros, picapes, caminhões, ônibus, bicicletas, até a bicicleta acaba se tornando mais segura, porque a bicicleta não ganha velocidade. E ela é tão pequena quanto. A moto ganha muita velocidade, então ela é a mais frágil, ela é a mais perigosa. E apesar de você andar equipado, a gente um dia vai falar bastante aqui sobre o nível de equipamento necessário para a estrada também. Então já se inscreve aí no canal para não perder nenhum conteúdo.
Na moto a gente está muito rápido. E ela é pesada, né? Tem toda uma questão. A bicicleta não, a bicicleta é leve. Então, assim, até considero a moto mais perigosa que a bicicleta em várias situações. Com certeza é a mais frágil comparando aí com carros, caminhões, picapes, ônibus, né? O bitrem, né? O tremião aqui no Nordeste, estou falando aqui do Nordeste, hoje aqui no Nordeste tem o tremião, que leva cana de açúcar, né? Que é mais ou menos do porte aí do bitrem, e muito longos e muito rápidos. E você na moto é bem óbvio isso, né? Você não tem a proteção, por mais que quando a gente vista o capacete tenha a sensação de estar eh, seguro. E não é o caso. Quando a gente está, quando veste o capacete parece que está vestindo uma armadura, uma proteção. Não é, o capacete ele é uma proteção extremamente delicada. É fininho, né? É leve. Aquilo ali é para, digamos, impedir, minimizar danos cerebrais. Então, é uma certa ilusão achar que você está, por estar equipado, por mais que você esteja com jaqueta, luva, capacete e tal, a sensação de segurança ali é muito pequena. É uma certa ilusão que tem ali. E o teu para-choque é teu braço, é tua perna. A lataria é, é toda a tua pele. E, eventualmente, numa colisão, quando tem um contato com a moto, por ser o mais frágil, não importa o tamanho do outro veículo, moto com moto, já tive uma vez uma situação de bater em outra moto, os dois caem, né? A moto é que vai cair. O carro não vai cair, o caminhão não vai cair, o ônibus não vai cair, a van não vai cair. Então, você ter, você ainda tem esse agravante, você vai ser ejetado da moto. E vai ter todas as questões da física atuando ali, velocidade, força, direção, vai aumentar, né? Teu peso vai ganhando mais peso com a velocidade. Então, assim, tem risco? Tem. Mas não é para ter medo, é para ter cuidado, é para ter atenção. E o vídeo de hoje a gente vai falar bastante da questão da atenção. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ó, aqui do outro lado, desse caminhão azul, dá para ver também, olha lá, a roda traseira dele levantada. Ele tem a rodagem dupla atrás, tá vendo ali? E ali no cavalo, né, na carroceria, também. É um veículo longo, ele está vazio. Esses são extremamente difíceis de ultrapassar, extremamente desafiadores. Tem técnica para ultrapassagem. A gente hoje não vai falar de ultrapassagem, não, tá? Eu quero falar mais de atenção. Por quê? Porque a atenção eu considero ser o item número um. É assim, você vestiu o capacete, você tem que estar ali vestindo a atenção também. Inclusive se torna parte do ritual. A gente vai falar bastante de rituais aqui. O ritual da estrada. A estrada exige esse tipo de ritual. Quando você veste o capacete, que você está afivelado, não adianta nada um capacete sem fivela. Recentemente ficou famoso aí, rodou em alguns grupos de moto, um acidente gravíssimo, fatal. Dentro da cidade, um piloto com uma moto altamente competente, capaz, e não estava afivelado, faleceu na hora. Então, quando você tem ali vestindo o capacete, afivelou o capacete, está vestindo a luva, você já está vestindo a sua atenção, você já está blindando ali sua mente para aquela situação. Se você vai pegar a estrada, e aí tem estatísticas aí que comprovam isso, os primeiros 4 quilômetros ou 4 minutos e os últimos também, é onde a tua atenção ainda não está 100%, é onde acontece a maioria dos acidentes, é nos quarteirões próximos da onde você saiu, da onde você está chegando. Então, isso prova que a atenção é muito importante na pilotagem. Quando você já está ali se preparando para subir na moto, ligou o motor, deixa ela aquecendo, ali é como se fosse o piloto de Fórmula 1, e a gente vai usar um pouco dessas analogias aqui, porque eu não estou inventando a roda, isso tudo já é feito. É só uma questão da gente trocar essa ideia aqui e você entender melhor como é que funciona na prática. O piloto de Fórmula 1 está ali sentado, concentrado, né? É muito comum isso acontecer também. Então você está ali focando. É como um atleta. Poxa, tem tantas situações que você precisa se preparar. Você vai ter uma prova, você tem que estudar, você tem que descansar, você tem que estar atento à prova.
A mesma coisa quando vai subir na moto e vai pegar a estrada, principalmente na moto, principalmente na estrada. Então você tem que estar vestindo a tua atenção ali. Só que aquela atenção tem também níveis, tem qualidades. É um nível de atenção que é importante você começar a perceber. Se você nunca pegou estrada na vida, muito provavelmente você vai estressar e vai usar um nível de atenção alto demais para situações tranquilas. Por quê? Porque você não aprendeu como se fosse a dosar a sua atenção. Então, como é que faz para dosar a atenção? O que é dosar a atenção, Gus? Dosar a atenção significa que você não vai usar estresse numa situação tranquila. E também o inverso, você não vai acontecer. Você não vai estar tranquilo quando exigir uma atenção ativa, não digo de estresse, mas uma atenção plena. Você não pode piscar, olhar para o lado, olhar mapa, tem situações, ficar olhando retrovisor, tem situações que você tem que estar ali 100%, como se fosse com um radar ativo. Vamos voltar aqui na estrada. Nessa cena aqui, ó, ultrapassagem, a gente não vai falar muito de ultrapassagem, vamos falar um pouco de nível de atenção. Eu estou numa BR, essa daqui, se não me engano, foi no Ceará, no Rio Grande do Norte, uma das duas, porque foi nessa viagem, né? Aí o que acontece aqui? Aqui eu estou num nível de atenção extremamente elevado já. Porque uma ultrapassagem já exige um nível de atenção mais alto. O que eu estou pretendendo nesse momento? Eu estou exposto a, por exemplo, um desvio. Uma carreta desse tamanho, ele olha a gente no retrovisor, a gente fica muito pequeno, muitas vezes ele nem vê. E depois a gente pode falar, você já deve ter ouvido falar de ponto cego, né? Como evitar o ponto cego. Então, a essa distância, eu não consigo nem dar um zoom aqui para aproximar, mas eu não consigo ver o rosto do motorista, então muito provavelmente ele também não está me vendo. Eu uso o espelho retrovisor do caminhoneiro, do carro, do veículo que está na minha frente, como referência para saber se ele está me vendo. E se eu estou vendo na imagem dele refletida que ele está olhando para frente, ele não está me vendo. E se eu preciso sinalizar de forma que ele mova a cabeça e a gente faça um contato visual pelo espelho retrovisor dele. Acredito que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, porque isso é uma técnica, é uma tática de estrada muito utilizada ali, principalmente na moto. No carro a gente usa isso, mas na moto a gente está no momento mais frágil. Na moto a gente precisa ter uma direção pelos outros, e não é direção defensiva, esse termo é ultrapassado, é um termo que hoje é usado até na defesa pessoal, né, na questão de segurança, na questão de violência. A gente está falando de uma direção preventiva. Preventiva é bem diferente de defensiva, é uma direção que você está ali prevendo situações e, para isso, usando táticas. E é isso que a gente vai falar bastante aqui no canal, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. E aí o primeiro nível de atenção que a gente tem, falando de níveis, é um nível que eu vou chamar de nível 1. É uma situação, é quando eu me sinto assim, tá tudo verde, tá tudo bem, né? É um nível de baixo risco. Não sei se vai dar dando para ler aqui no rodapé. Então, eu tenho uma estrada em boas condições, eu tenho um trânsito bom, eu tenho uma visibilidade boa, tá de dia, não está chovendo, não está escuro, né? Tem uma boa visibilidade, até em questões de distância, né? Não é cheio de curvas, a minha visibilidade é boa porque está sol, mas tem muitas curvas, eu só consigo ver 10, 15 metros à minha frente. Vem a curva, eu não consigo ver o que vem depois da curva. Então, se eu tenho visibilidade de longo alcance, né? Você pode colocar aqui também, eu estou num piso que tem aderência boa, eu estou numa estrada boa, não tem muito buraco. Isso tudo vai me dando tranquilidade, é como se fosse um checklist ali. E eu estou, digamos assim, quase que no modo piloto automático, né? Eu consigo manter. Geralmente esse nível de atenção de baixo risco, quando você está numa reta longa, por exemplo, só tem que ter muito cuidado, porque esse nível de atenção geralmente causa um certo tendência ao sono, que já seria um nível perigosíssimo no caso da moto. Tá? O nível seguinte
é um nível de risco médio. Vamos botar uma cor para isso, é um amarelo, tá? É como se fosse ali um alerta. Amarelo no sentido de vocês precisar ficar mais alerta. Então, você, quando eleva esse nível, o que que aconteceu ali no ambiente que vai precisar mudar a tua qualidade de atenção? Muitas vezes, isso automaticamente já tem que gerar a redução de velocidade. A tua mão direita já devolve o acelerador. Se você estava no piloto automático ali, minha moto, por exemplo, ela tem um piloto automático que é manual. É um parafuso extremamente perigoso ali, até de grudar. Eu nem uso. Eu geralmente vou no acelerador mesmo. Por quê? Porque isso já tem um controle da atenção ligado no punho. Se eu estou acelerando, eu já não estou no nível correto de atenção. Porque se acontecer alguma coisa, até que eu desacelere e comece a frear, eu já perdi muito tempo. Dependendo da velocidade que eu estou, já era. Então, se eu pudesse dizer, poxa, Gus, o que é mais importante? Atenção ou tempo de reação? Atenção em número 1, por quê? Porque a atenção certa vai me dar tempo de reação. E se eu tiver 1 segundo, meio segundo, décimos de segundo como tempo de reação a mais, poxa, quanto isso vai te livrar? Quanto isso livraria questões, acidentes graves, fatais até, se eu tivesse um milésimo de segundo a mais para fazer uma guinada, para dar uma freada, para dar. Isso pode fazer toda a diferença. E essas técnicas que a gente vai compartilhar aqui, essa aqui é só a primeira, tem várias outras, elas são para isso, para você ganhar tempo de reação sem estresse. O nível amarelo, você não está tenso, você não está estressado. Você só, opa, sabe, levantou ali. A postura em cima da moto já também pode melhorar. É quase que inconsciente. Por quê? Porque quando você está relaxado, dependendo da posição da moto que você anda, você vai, né, vai soltando o corpo, até pelo cansaço. Na hora que vem um momento de risco amarelo, assim, se pô, é o segundo nível de atenção, eu já vou ficar numa posição, e a gente vai um dia falar sobre isso também de posturas, as posturas de ataque, posturas de reação, posturas de escape. Tem várias posturas, não é o tema de hoje, tá? Então a minha mão já reduz. O meu acelerador já devolvo para o freio motor que começa. Isso vai me dando o quê? Tempo de reação. Eu raciocino o que está acontecendo. Pode ser, por exemplo, aconteceu alguma coisa na pista, uma freada, pode ser um veículo, pode ser um buraco, pode ser um animal na pista. Então eu já começo ali, ó, posição de alerta, corto o acelerador. Eu geralmente ando, eu tenho uma mania porque a minha escola foi toda de off-road. Eu comecei na moto em trilhas, enduros, off-road, né, no modo geral. E eu sempre andei com o dedo da frente, né, o indicador encostando no freio dianteiro e na mão esquerda, idem na embreagem, tá? Então eu já ando com o dedo ali. Por quê? Tempo de reação. É isso. Na hora que eu tiro a mão, até que eu solte o dedo para catar a manete de freio, já era. Já era. Já passou. Já pode ter passado o meu tempo de reação. Então eu já ando com o dedo ali. Quando eu tiro a mão, o meu dedo já está ali. Se precisar frear, eu estou no tempo máximo de reação para a frenagem. Tá? Então, eu estou com essa. Eu ativo um radar mais constante de perigo. Né? Isso aqui já é um médio risco, é um nível amarelo. Opa, situação mudou, eu não estou mais tranquilão, eu não estou mais relaxado, eu não estou mais no piloto automático. Às vezes até com uma mão só ali, descansando um pouco, dando uma alongada. Eu não posso estar nessa posição. No nível amarelo eu já estou posicionado, já estou com o meu tronco mais ereto, estou com uma visão mais plena, como se fosse um periscópio, um submarino, né, que está ali, ó. O que está havendo? Eu subo na torre de observação. Isso me dá uma visão ampla. Eu giro a cabeça de um lado para o outro, eu giro os olhos, porque também isso acontece, né? Nosso cérebro se acostuma com tudo, inclusive com as coisas lentas e ruins. A nossa visão vai ficando estreita, 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 estreita. Daqui a pouco você está vendo só um miudinho e você perde a visão periférica, a visão lateral. E aí você tem que mover os olhos, tem que mover a cabeça. É como se fosse uma varredura de radar, tá? Dedo no freio, piloto automático off. Cortei ali o acelerador, encostou o dedo no freio. Em geral, as motos eletrônicas aí do mercado, elas já desativam, tá? O piloto automático. Então,
Nível amarelo. O que está rolando? Pô, está acontecendo alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Agora repara, nessa situação, bem realista, tá? Isso aqui sou eu pilotando. Vamos soltar aqui, ó. Vou ultrapassar o tremião lá, o bitrem. Eu aqui já estou no modo 2, tá? Eu vim aqui tranquilo na estrada. Ao me aproximar dele, eu vinha tranquilo no meu modo de atenção. Eu vi o bitrem, eu já crio automaticamente a atenção nível 2. Por quê? Porque é um bitrem. Porque é um bitrem e eu sou a peça mais frágil do negócio, do tabuleiro aí da estrada. Se ele jogar em cima, eu vou voar com tudo e minha garupa também. Então, eu piloto por ele. Ele, lógico que deveria me ver, mas ele não tem obrigação de me ver. E se ele não me vir, eu que vou sofrer. Ele não. Ele não vai nem ver. Se ele bater ali, o caminhão mal vai balançar. Sabe como é que é? Então, a gente o motociclista tem que pilotar pelos outros. Com certeza. Então vamos lá. Nível 1 eu vinha no nível 1, decidi ultrapassar. Ó, aqui eu estou avaliando se eu vou ultrapassar ou não, tá? Deixa eu baixar um pouquinho. Ó, decidi ultrapassar, por quê? Aí depois a técnica de ultrapassagem, a gente fala dela. Eu vi que tem espaço. Eu não quero ficar entre um bitrem e um guard-rail, que é a situação aí. Aí é uma situação, eu diria, de alto risco para o motociclista, se não fosse as outras condições em volta. O asfalto bom, a visibilidade boa, por aí vai. Tem escape na frente, né? Eu consigo. Minha moto tem um motor que permite fugir de situações acelerando, nem toda moto é assim. E a habilidade da pilotagem também, nem sempre a habilidade da pilotagem vai permitir que você ganhe velocidade. Então, o mais seguro, o menos arriscado é, ao invés de eu sair acelerando para fugir da situação, isso exige habilidade, isso exige motor, isso exige espaço também, né? Exige pista, qualidade de pista. Muitas vezes eu quero evitar a situação, então eu já começo a frear, eu deixo ele ir, eu vou esperar uma oportunidade melhor e a gente depois vai falar sobre ritmo, né? Um ritmo de estrada que é muito importante para isso. Soltar aqui um pouquinho o vídeo. Beleza, ultrapassou. Ó, ultrapassei, eu entro numa zona de maior segurança, apesar de terem carros à minha frente, eu começo a visualizar ali, ó, tem muito veículo em volta de mim, eu já não estou mais no nível 1 de atenção, eu já estou aí no nível 2 constante nível 2. E é um nível constante que está tudo bem, eu não estou tenso, eu só estou alerta. Eu não estou assim, gastando muito o cérebro ali, eu só estou alerta. Aqui eu estou no nível 2 o tempo todo. É uma situação ali, um ônibus pirata, né? O Brasil tem muito isso, no interior tem muito, no Nordeste tem bastante. Um ônibus que, não estou dizendo que esse seja, tá? Mas muitas vezes é um ônibus que você olha assim, poxa, uma lataria mal pintada, um ônibus antigo. A chance desse motorista estar com a carteira, né, o toxicológico vencido, enfim, a habilidade dele em cima, ali eu começo a criar também, como se fosse sinalizar risco. Eu estou muito ligado no como os veículos à minha frente estão dirigindo e se comportando na estrada, e isso também pode elevar o nível de atenção. Então, voltando aqui, do nível verde, que está tudo bem na estrada, vou fazer uma ultrapassagem, tem muitos carros à minha volta, eu já estou no nível amarelo, a velocidade vai diminuir ali, e aí chega uma situação de nível laranja, de alto risco. Só para exemplificar aqui, ó, isso é um nível de atenção 1. Aqui eu estou no nível 1 de novo. Eu estou numa espécie de intervalo, e isso também é uma tática, tá? De pilotagem na estrada. Eu vou falar dela em outro vídeo, porque ela é bem assim interessante. Você com certeza nunca viu isso em lugar nenhum. Não está nos livros. Isso eu aprendi com um piloto há mais de 40 anos atrás.
era um pai de um amigo meu falando assim, numa conversa, eu pesquei, comecei a usar, comecei a reparar. É uma tática bem importante para quem vai pegar a estrada, tá? E aqui eu tô no nível 1 de atenção de novo. Eu tô tranquilo. Na minha volta nada está acontecendo de risco, tá? E eu me mantenho ali o máximo possível. Na hora que eu vou fazer uma ultrapassagem simples, não tem perigo, tá? Então esse aqui é um exemplo de um nível 1 de atenção, mesmo numa estrada com um certo movimento, tá? Então o que seria um nível 3? O nível 3 é um nível já, vamos botar em cor, né? Laranja. É um nível assim já mais, poxa, a minha atenção já começa a ficar mais perigosa. Ali tem alto risco de acidente. Lembra, eu sou o motociclista, né? Você em cima da moto é a peça mais frágil no contexto sempre, sempre, sempre vai ser, tá? Você que tem maior fragilidade ali. Então você vai repetir de novo as questões de postura, redução de velocidade, nível de atenção em radar do nível 2 do amarelo. Se você estava no verde, porque às vezes você está no verde, do nada vem a situação, você já tem que entrar no nível laranja, no nível 3. Alto risco, cara, vai acontecer alguma coisa. Já está acontecendo. Podem bater na minha traseira, eu posso frear de repente, buraco, enfim, tem várias situações. Vou para a posição de ataque, né? Uma posição em que eu vou, se eu precisar frear muito forte, eu estou já bem posicionado. Se eu precisar acelerar muito forte para escapar, eu também já estou bem posicionado. Vou prestar atenção se é a melhor faixa, se eu estou na melhor faixa para aquela situação. Lembrando que tem sempre que vai mudar de faixa, retrovisor, e aí você muda de faixa. Estou na faixa, retrovisor, faixa. Isso é um protocolo. A gente vai falar bastante aqui de protocolo ainda, então deixa aí já o sininho ativo aí para as notificações. Tem muito conteúdo para você pegar a estrada tranquilo. Ó, veio na moto, vai mudar de faixa, retrovisor muda de faixa. Nunca muda de faixa sem retrovisor antes. Parece básico, né? Mas um erro desse na moto é fatal. Fatal. Troco de faixa e aí eu vou para distâncias maiores do veículo da frente. São distâncias aí de até 3 segundos, tá? Vou dar um exemplo aqui na prática lá. Esse mesmo dia, inclusive é a continuação daquele vídeo anterior, olha lá. Olha o que vai acontecer. Radar, deu para ver ali. Diminuir a velocidade, ok. Agora olha lá. Aqui eu já estou de olho no carro da frente, no caminhão da frente. Eu estou olhando aqui, ó, lá na curva para ver por que o pessoal está reduzindo. Eu já estou de olho lá na frente. Isso chama ganho de terreno. Lembra que eu falei que se eu pudesse, poxa, ganhar atenção e ganhar tempo de reação, seriam já duas grandes habilidades para o piloto de estrada não se envolver em tantos acidentes, escapar de acidentes, adquirir até já um pouco de previsão, como se fosse um sexto sentido de acidentes. Antes de acontecer, eu já estou vendo. Então, ganho de terreno. Eu não estou olhando só na frente, no que está acontecendo ali no meu entorno. Eu estou olhando lá no final. E olha o que está acontecendo aqui. Uma mudança repentina do fluxo. Estava todo mundo ali na sua pista, eu na pista da direita. Eu não gosto de ultrapassar pela direita, não recomendo ultrapassagem pela direita, mas às vezes é um espaço de escape aqui no caso, tá? E olha lá, o caminhão jogou em cima do outro. O caminhão jogou em cima da picape, forçou. Eu já estou dirigindo pelo piloto ali da picape, daquele SUV. O que acontece? Da picape não, perdão, do SUV, né? O que acontece ali? Ele pode, de repente, frear e vai assustar quem? Vai assustar esse carro branco que está aqui do meu lado. Tá? Então, eu sou a peça mais frágil. Se começar todo mundo a frear ali, primeiro que o carro freia mais que a moto. Né? Em geral. São 4 rodas freando. Apesar do peso, mas o atrito é muito maior. E esses carros mais novos, um SUV desse de premium, ele freia muito do que a minha moto, com certeza. Às vezes tem motos racing, moto speed, uma moto aí de alta cilindrada, elas têm um freio fantástico, pista dupla, disco duplo, ok, vai frear. Mas no fundo a gente está falando
de contato com o solo só de 2, 3 centímetros, né? Por causa do contato do pneu. Então, o carro geralmente, se o carro tiver que frear de repente, a moto tiver que frear de repente, o carro vai parar mais, tá? Então tem que ter atenção a isso. Olha lá, situação laranja. Para mim ali agora eu já estava entrando na laranja. E fala assim, ele vai fazer um retorno. Até você entender a situação, você tem que ganhar tempo. Vou soltar o vídeo. Pronto, era isso. Era uma agulha muito mal sinalizada. Isso também você vai ver aí na estrada com certeza. Apesar de ser uma estrada relativamente nova, uma agulha mal sinalizada que poderia ter, né, deu um susto ali, deu uma fechada ali no piloto. Então, uma situação que estava tudo bem, ó. Uma situação que eu vinha no verde, tranquilo. Olha lá. Aí do nada vem uma sinalização errada. Às vezes o motorista da frente perdeu o caminho, ele está num caminhão grande. Cara, é a lei do mais forte. É a lei do mais forte. E quem é o mais fraco da história? É você na moto. Olha lá, jogou para cima. E o jovem ali do SUV que freie. O problema é dele. O caminhoneiro está entrando, amigo. Botou a seta e vai entrar. Quantas vezes um ônibus já não fez isso na cidade, né? O ônibus tem uma rotina dele, ele está ali 24 horas por dia, aquele motorista ali há 20 anos fazendo aquilo. Cara, a rua é deles. A rua é dele. Tem que deixar ele ir. O motociclista é a parte mais frágil em qualquer situação, na cidade, na estrada. Então, deixa eles irem. Aí você tem que se posicionar de maneira humilde. Olha lá, fechei. O outro veículo atrás também não ajudou muito, né? Esse preto, ele também demorou muito ali, meteu o pé no freio, não resolveu e disse que ia, que não via. Enfim, mantém a distância, deixa a situação, resolveu. Agora olha lá, voltei para o nível de atenção. A gente retorna para o nível de atenção. Então, como é que ficou ali? Né? Você vinha no nível verde, passeando tranquilo, vou fazer uma ultrapassagem, fico no nível amarelo, poxa, volto para o meu nível verde. Eu não deixo nunca zerar minha atenção, né? E aí, de repente, vem uma situação, eu começo a ver o caminhão freando, pá, eu já entro no modo, cara, eu vou precisar reagir. No modo laranja, eu já vou precisar reagir. No modo amarelo, eu estou pronto para reagir. No modo laranja, eu já estou reagindo, possivelmente dando uma alicatada no freio. Bom, vamos mais um. Vamos mais um, porque isso aqui é muito importante. Ninguém fala sobre isso. Muito provavelmente é a primeira vez que você está tendo contato com esse conteúdo. Isso aqui não foi uma coisa que eu aprendi vindo de alguém, né? Isso foi ao longo de experiência na estrada, observação, erros e acertos, e agora isso está formatado de uma maneira mais fácil para a gente comunicar, porque as autoescolas estão limitadas, né? Os cursos de pilotagem que a gente vê no Brasil de motociclismo, eles não têm esse nível de entrega, porque geralmente o pessoal, porque não vende, né? O que vende geralmente é a questão da pilotagem de corrida, né? Técnicas de pilotagem para correr mais, o que na estrada eu acho péssimo. Eu já fiz curso de pilotagem, cursos rápidos de pilotagem, para melhorar ali, né, no caso da moto que eu estava ali, era uma moto nova, era de asfalto, uma moto muito pesada, e um piloto, tive uma oportunidade de ir num evento, num festival de moto, e conheci aí o Luciano, muito um grande piloto, altamente experiente, ele me ensinou uma técnica fantástica, um dia a gente pode chamar ele aqui para conversar, e ele mesmo explica a técnica, do Smiggle, e isso melhorou bastante minha pilotagem no asfalto, mas eu não vou para o asfalto para correr, né? Não vou para a estrada para correr, não é o ambiente de corrida. Apesar da estrada às vezes permitir altas velocidades, não foi feita para isso. Então, quer correr, vai para um circuito, paga aí um track day, né? Fecha com os amigos, pega um circuito às vezes de kartódromo e joga a moto lá e, sabe, não cause acidentes aos outros.
né? Se você quer se expor ao risco, se expõe sozinho. Eu penso dessa maneira. Então, se você quer aprender técnicas de pilotagem para a estrada, você não vai achar isso em lugar nenhum, vai achar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Soltar aqui mais uma situação, ó. Eu vinha na reta, aqui já numa outra estrada, isso também é dessa viagem, tá? No Nordeste, muitas rodovias de mão dupla, muitas. O acostamento já não é bom. Então, aqui o que que acontece? Eu já ando no nível 2 normalmente. Estou numa estrada que não tem acostamento, é mão dupla, a minha atenção raramente vai ficar no nível 1 só. Ainda mais assim quando tem mato do lado, eu posso ter animal na pista. No Nordeste tem muita fazenda, dependendo da região que você vai ali, Ceará, Piauí, Maranhão, tem cabras, cabritos, animais pequenos, animais imprevisíveis. Então, assim, olha, quer ver um negócio de animal? Se você já viu animal morto em algum trecho da pista, é porque tem animal na pista. Então, a chance de passar um na tua frente aumentou ali. Tá passando em fazendas, né? Não é um ambiente de cidades. E quando é ambiente de cidades, tem um pedestre, né? Tem os ciclistas. Então, eu já não ando aqui no nível relaxado, não. Aí vem o van. Cara, van, com todo respeito aí os motoristas de van, eles têm muita pressa. E para situações, às vezes, que, assim, acima do permitido, sabe? Acima do disponível. Então ele vai forçar uma ultrapassagem, ele vai correr demais. Eu já mantenho distância de vans em geral. Em geral, eu tenho uma certa reserva à presença das vans na estrada por uma questão até de estatística. Assim, eles estão sempre correndo, sempre com pressa, fazendo ultrapassagens assim agressivas. Não gosto de andar perto de van, tá? Na traseira dele é tudo fechado, ele não está me vendo. Se eu estou ali atrás alinhado com ele, ele não vai me ver. Então a visibilidade dele já é prejudicada. É um veículo rápido e eles dão guinadas, diferente de um caminhão, de um ônibus que ele já trabalha com movimentos mais lentos. Aí tudo bem, uma ultrapassagem normal, tá na reta, né? Tá vendo ali pela faixa, a faixa tracejada no meio. Hoje extremamente improvável que a gente faça uma ultrapassagem em faixa contínua por questão de multa. A Polícia Rodoviária Federal está pegando pesado nisso, inclusive com carros, veículos à paisana, tá? Então, olha lá, a van na minha frente, eu já mantenho distância. Lembra lá do nível de atenção? Deixa eu botar aqui pra gente. Eu não ando no nível verde numa pista dupla, numa pista de mão dupla, sem acostamento, com possibilidade de animais na pista e com uma van na minha frente, eu já estou aqui no nível amarelo. Eu já estou aqui o tempo todo nesse nível amarelo. Quando ele chega na ultrapassagem, ele vai puxar a ultrapassagem, eu mantenho a distância de pelo menos 5 segundos. O que é distância de 5 segundos, Gus? Eu vou marcar uma linha imaginária, eu deixo ele passar ali no asfalto, ele passa naquela linha imaginária e eu conto mentalmente. Né? Em segundos, a gente conta com 1000 na frente. Então, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Aí eu passo. Isso em termos de metros vai depender da velocidade que ele está, da velocidade que você está. Então, é até uma noção errada antigamente, fala assim, 20 metros de distância é o suficiente. Depende da velocidade. Porque 20 metros de distância, você está a 200 km por hora, você vai fazer aquilo em 1 segundo, e em 1 segundo você não vai ter reação nenhuma. Então, 5 segundos de distância, lembra, atenção e tempo de reação. Se você tiver esses dois, cara, você está bem já. Você já está bem na estrada. Tem várias outras táticas, várias outras técnicas. Você vai falar muito aqui sobre isso. Mas se você já está com nível de atenção e já está ganhando tempo de reação automaticamente, tua viagem vai ser bem mais tranquila. Eu deixo ele ir. Vamos voltar aqui. Olha a situação real, tá? Eu que estou pilotando a moto. Ali, ó, tem uns buracos na pista. Já não estou no nível verde nessa estrada. Estrada em condições ruins, precárias. Pelo menos ainda é uma estrada sinalizada, às vezes nem isso tem, tá? Se eu estou numa estrada ruim, meu nível de atenção automaticamente já subiu. Olha lá.
Eu poderia aqui puxar e ir atrás dele, é uma reta. Mas olha o que acontece. Imagina eu agora ali, atrás dele, ultrapassando o caminhão. Olha a situação que a gente ia estar. A gente ia estar num caminhão longo, na direita. Imagina se a gente está... Eu não tenho uma caneta aqui, né? Para desenhar. Mas imagina que a gente está ali atrás na van, no vácuo da van. Peguei o vácuo. Pegar o vácuo significa andar na traseira, né? Por causa da aerodinâmica. Se tem um veículo na tua frente, aquela resistência do ar está sendo quebrada, logo atrás dele existe uma força chamada vácuo que vai realmente, real, puxar você. Você poderia até diminuir um pouco o acelerador, que você seria sugado por esse veículo à tua frente, economizando combustível até, mas é extremamente perigoso. Então, principalmente na van, que ele não está te vendo. Ele não tem retrovisor no meio para te ver. O vidro traseiro dele é fechado. Então, eu já estaria ali atrás de uma van, do lado de um caminhão, numa estrada esburacada. O que que acontece? Se esse caminhão vê um buraco na frente dele, para onde ele vai tirar? Para o acostamento que não tem? Ou para cima de você, que é pequeno, que é moto, que ele nem vai ver no retrovisor? Entendeu? É uma situação extremamente perigosa. Solta o vídeo. Deixa a van ir. A van tem que terminar o serviço dela. Ela é fila. Quem começou a ultrapassagem? Quem está na tua frente tem a prioridade. Eu também não ia puxar ali e ultrapassar os dois na doida. Por quê? Porque a van já tinha sinalizado que ia ultrapassar. Deixa ele. Gus, como é que eu vou saber como é que ele está sinalizando, como é que não está? Pelo comportamento dele, olha lá. Jogou a seta. Esse aqui ainda foi bacana, botou seta. Tem gente que não bota não, tá? Não fica dependendo só de sinalização. Tem gente que não tem luz de freio, tá? Caminhão então e van, é só o que tem. Você está atrás dele, ligado ali no comportamento, esperando a luz acender. Se ele meter o pé no freio e a luz estiver queimada, tchau, você vai entrar com tudo na traseira dos outros. Então, ó, distância. Quantos segundos que eu tô dele, ó? Vamos tentar contar aqui, ó. Marca uma visão ali, uma linha imaginária no solo, ó. Eu tô perto de 2 segundos, tá? Ó, isso aqui é 1 segundo de distância. Tá próximo. Porque eu estava me aproximando para ultrapassar. Aí agora, ó, eu já estou deixando, já tem mais de 2 segundos. Olha lá, eu tirei a mão. Eu não estou mais me aproximando. Eu estou me mantendo ali, porque é uma reta. E outra, ganho de terreno. Onde é que eu estou olhando? Eu estou olhando lá no meiozinho deles dois. Lá no final da reta, lá no infinito da reta ali. Na linha do horizonte. Realmente eu preciso de uma caneta aqui para marcar isso. Tô olhando lá na frente, chama ganho de terreno. E tô ligado nele. Então é assim, visão de alcance, visão periférica. A gente vai treinando isso, tá? Com a prática. Depois que ele saiu, deixa ele terminar o serviço dele. Ele chegou primeiro, ele estava na frente. Ele tem todo o direito de ultrapassar. Ele terminou o serviço dele. Volta um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Aí. Olha lá. A placa. Proibido ultrapassagem. O que vai acontecer? Faixa tracejada virou faixa contínua. Se eu ultrapassar aqui e vier um carro da polícia, é mais de R$ 2.000 de multa, perde a carteira e por aí vai. É uma multa muito pesada. Cara, paciência. Paciência. Perdi a vez. Vou esperar chegar a minha oportunidade. É uma janela de oportunidade. O que eu vou fazer? Manter uma distância de segurança, no mínimo 3 segundos ali, tá? No mínimo. Vou aumentar um pouquinho a distância ali, ó. Desse caminhão, eu tô a mais ou menos 1,5 segundos. Tá muito perto ainda. Por quê? Porque eu tô com expectativa de ultrapassagem. Aqui no vídeo não tá dando para ver porque a lente enxerga diferente da gente, né? Nosso olho tem uma capacidade de visão diferente dessa lente. Essa é uma câmera de ação. Na prática, eu tô vendo melhor do que tá mostrando aqui, tá? Eu já sabia que tinha uma reta logo em seguida. Então, olha lá. Linha tracejada.
botei uma marcha para baixo. Um dia a gente fala sobre ultrapassagem aqui, tem técnica para isso. Não deu para ultrapassar, relaxou. Olha a distância como aumentou. Olha lá por que que eu segurei. Olha quem estava vindo em alta velocidade. Alta velocidade. A resultante, o que que é resultante? A minha velocidade mais a dele. Se a gente tivesse um choque, eu estou a 100, ele está a 100, ia ser um choque de 100 mais 100. A resultante. 200 é o choque. Quem é que vai sentir? Eu ou ele? Ele vai continuar a viagem dele. Olha lá. Por que que eu vou me expor e vou brigar, bater de frente, literalmente, com um caminhão, uma jamanta desse tamanho? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu seguro a onda e espero. Não chegou a ter ali o nível 4, que é um nível de alto risco, tá? Mas eu quero ver se eu encontro aqui um nível acima. O que é o nível seguinte do nível de alto risco? É um nível de perigo, alerta vermelho. Deixa eu chegar para cá. Aqui, ó. Estou com essas faixas na minha frente. No alerta vermelho, eu já vou para velocidade de segurança. Velocidade de segurança. O que é a velocidade de segurança? Geralmente de 40 a 60 km por hora. Não importa muito a situação, porque se eu entro na minha velocidade de segurança, eu nunca posso andar a menos da metade da velocidade máxima do local, tá? Então, se eu estou numa rodovia que a máxima é 110, eu nunca poderia rodar a menos de 55, por uma questão até de lei. A velocidade de segurança, então, é nessa faixa, 55, 60. Geralmente 60 km por hora. Se você anda equipado e tiver algum tipo de acidente, é muito pouco provável que seja alguma coisa fatal, tá? Então, eu reduzo. Velocidade de segurança. Possível parada total. Se eu ali catar o freio, me preparar para estancar ali a moto, tá? E ativo o pisca-alerta, se a tua moto tem esse recurso. Se não tem, recomendo instalar. Vai pegar a estrada? Instala um pisca-alerta. Fala que tu é eletricista. As motos estradeiras, né, no perfil estradeiro, quase todas têm. É um recurso muito importante para sinalizar quem está atrás que você vai parar total. Então, o alerta vermelho, o alerta de perigo, é aquele alerta que, tipo assim, você já está diminuindo a velocidade, já vai ter que estacionar, já vai ter que buscar ali um escape e se prevenir, se precaver totalmente, tá? Deixa eu ver se a gente consegue visualizar aqui uma cena de alerta vermelho. Pronto. Aqui a gente já está com quebra-mola, olha lá, faixa contínua, vários veículos, olha lá. Olha quem está ali ultrapassando pelo acostamento, forçando uma barra, um excesso de veículos, um certo caos, né, no fluxo de veículos. Só aí já elevou meu nível de atenção para o nível laranja, só por causa disso. Já estou com pouco escape, não tem ali um acostamento legal, o asfalto não está bom. Olha o tamanho do caminhão que está na minha frente. Olha o tamanho do caminhão que está na minha frente. Olha a qualidade do asfalto. Ó, já não tem nem mais demarcação. Essa estrada por si só já é nível laranja. Poderia estar sozinho ali. Só ela ali já é um nível de atenção diferenciado. Porque se eu cair no buraco, dependendo da velocidade que eu estou, acaba a viagem. Acaba o pneu, acaba a roda. Dependendo do que for. Radar de velocidade. Cone lá na frente, ela desvio. Eu já estou de olho lá na frente. Eu já sei o que vai acontecer. Porque eu estou prevendo uma situação. Aqui é uma pilotagem, é um lugar de estressante da pilotagem. Eu estou com um nível de estresse mais alto mesmo. Aí, ok, ó, buraco. O que, que vai acontecer agora? Eu tenho que ultrapassar esse caminhão, tem pouco espaço, eu não quero ficar atrás dele mais tempo, porque eu me sinto vulnerável atrás dele ali, né? Tem gente atrás de mim pressionando. E aí o que, que acontece? Eu sinalizo. 3 buzinadas, eu sempre buzino 3 vezes, por uma questão de segurança também. Se eu buzino uma só e a pessoa está distraída, ela não ouviu.
Se eu buzino duas, aí pode ser que ela ouça a segunda. A terceira, com certeza, ela ouve, tá? Então eu nunca buzino uma vez só. Aquela buzinadinha, pã, olha eu aqui. Eu vou pã, pã, pã. Então é assim, pã, pegou a atenção dele. Quando ele começa a olhar, eu dou a segunda. Quando ele, terceira, ele já me viu. Tá? 3 buzinadas, tática também de estrada. Olha lá, olha lá, que beleza. Me viu e entrou na frente. Eu estou falando que a gente é a peça mais frágil do contexto. E às vezes é a menos respeitada. Olha lá, o Nino saindo do posto, totalmente distraído. Ele estava lanchando, enchendo o tanque, a atenção dele está abaixo de zero. E eu vinha com um pouco de velocidade, porque eu tinha acabado de fazer uma ultrapassagem. Se vira, amigo, você que freia. Olha lá. Sem necessidade nenhuma, cheio de estrada na frente dele. Mas ele fechou e por aí vai. Então, assim, esse trecho é um trecho estressante da via. São trechos que a gente tem que atingir ali, a gente atinge um nível de atenção alto. Então, do nível vermelho, né, o nível de perigo, está no nível 4, vamos dizer assim, e a gente vai para o último nível, que seria o nível já, assim, deu merda. Deu merda. Por isso que ele é marrom. É um nível de sobrevivência. Tá? Nesse nível de sobrevivência, você não pode parar, não daria para parar, já vai estar procurando abrigo e você já está pensando em economia de energia, um nível de sobrevivência. Pode ser também um nível que aconteceu o acidente, aconteceu alguma coisa. Tá? E aí entra todo um protocolo, isso a gente um dia volta a falar aqui, o nível de sobrevivência. Espero que você nunca chegue numa situação de nível de sobrevivência, mas que se chegar, você vai estar pronto, vai estar preparado. E esse conteúdo que está aqui foi criado para também isso, para te preparar. E aí a gente vai finalizando aqui mais um vídeo. Espero que ajude você a pegar a estrada sem medo. Espero que você compartilhe esse vídeo com aqueles amigos, né, o pessoal do grupo que está pegando a estrada e não sabe disso ainda. Ninguém divulga nada sobre esse conteúdo. Pode olhar aí no YouTube. Ninguém fala sobre isso porque ninguém sabe ensinar isso também. Não está acostumado com essa linguagem. E seja bem-vindo, seja bem-vinda e volte sempre. Até a próxima parada. Valeu, abraço.